Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do Denilson, que assim, deu uma grande crítica, eu achei bem interessante no Cruzeiro nesse último final de semana. O caso do Jean Carlos e também do Everaldo, dois jogadores que o Cruzeiro já demonstrou interesse e um desses está assim bem fácil de ser contratado. O caso envolvendo o Sassá, que queria o bloqueio de R$311 mil do Cruzeiro e a que fim levou isso, além das paralisações do futebol que não têm sido muito positivas para a Raposa. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E se liga nesse aviso que é muito importante. E se você está curtindo esse vídeo, tenho mais uma dica muito interessante para você. Futebol Team é o novo patrocinador aqui do Cruzeiro News. E esse é um aplicativo que é um jogo de futebol para vocês baixarem e começarem a jogar agora, beleza? Bom, por lá você pode assim treinar seu jogador e evoluir ele, podendo evoluir o chute, defesa, armação e dribles, que é muito interessante, parece ali. Não sei se você já jogou FIFA, modo carreira, é aquela sessão de treinamentos e ainda você pode jogar sendo no seu smartphone, iOS, iPhone ou até mesmo pelo Android, qualquer que seja, beleza? Bom, muito interessante o time, até futuramente vou chamar algum de vocês para jogar comigo, que é no caso assim, jogar no mesmo time que eu, que tem a opção de você jogar online também, e isso é muito interessante. Então você já baixa lá, vai melhorando o seu personagem, que assim, daqui a algumas semanas vou fazer o meu time e tá um processo de melhoramento também, e vou aceitar os melhores lá, beleza? Então eu vou deixar aqui o link na descrição, você corre lá e já baixa o seu, valeu demais! Bom, o primeiro assunto desse vídeo é a respeito das paralisações do futebol. Onde assim, eu estava aqui pensando esses dias e o Cruzeiro nunca, desde 2019, está tendo sorte com essas paralisações. Aí você deve estar perguntando, mas que paralisação que é essa que teve em 2019? Que no caso foi para a Copa América, que ocorreu aqui no Brasil e tudo mais. Naquela ocasião o Cruzeiro estava assim dentro do Z4 da Série A, que eu lembro que tinha perdido um jogo para o Fluminense por 4-1. Partida ridícula, assim, já demonstrava grandes indícios de que o Cruzeiro seria rebaixado. Terminou dentro do Z4. Eu lembro que naquela época o Cruzeiro, sei lá, não tinha nem... Até hoje, né? Não ficou nem 15 jogos na zona de rebaixamento e foi uma das primeiras, e a Raposa ficou mais do que 2 meses até voltar o futebol. Aí depois teve aquela sequência horrível, perdendo para São Paulo, Santos, enfim. No final das contas acabou sendo rebaixado. A outra paralisação foi por conta da Covid, né? Em março do ano passado, e o Cruzeiro perdeu um jogo para o Coimbra e faltava apenas 2 partidas para acabar a primeira fase do turno do Campeonato Mineiro. Voltou, o Cruzeiro teve um jogo. O Cruzeiro teve 2 jogos, ganhou os 2, mas não teve saldo de gols para passar adiante. No último jogo ganhou da Caldense ainda por 2-1, que naquela época ainda o Regis estava estreando, o Anderson Moreira tinha acabado de chegar e já demonstrava um bom trabalho. Mas assim, depois disso o Cruzeiro foi eliminado naquela competição, disputou o troféu em Confidência, ganhou da Patrocinense na semifinal, na final ia enfrentar o Uberlândia, mas ele estava com um monte de jogador com Covid e acabou entregando o título para eles. E assim, mais uma vez mostrando que o Cruzeiro não teve sorte com essa paralisação. Agora teve outra, né? Que isso, vamos ver o que vai acontecer agora, que eu acho que pelo menos essa vai ter um ponto positivo, porque o Cruzeiro estava vindo de uma péssima sequência de jogos contra o São Raimundo, o Atlético e recentemente contra o América. Vai ser importante e espero que o Felipe Conceição e todos os jogadores aproveitem esses mais do que 15 dias, que apesar de ter esse decreto de 15, 14 dias, acho que vai ficar bem mais, tipo algo próximo de 30 dias tranquilamente, até voltar os jogos normalmente. E espero que volte melhor e até possa fazer algumas contratações, porque realmente já dá para dar uma analisada muito boa e ver alguns setores que o Cruzeiro está precisando de grandes mudanças já. E vocês, o que acham assim dessa paralisação do futebol? Vai ser boa para o Cruzeiro ou vai dar azar igual às últimas? Deixa aqui a sua opinião e a análise nos comentários, beleza? E a última que o Cruzeiro teve sorte foi em 2018, que teve a paralisação para a Copa do Mundo, né?
que o Cruzeiro tinha acabado de avançar para as quartas da Copa do Brasil, voltou o Cruzeiro para enfrentar o Atlético Paranaense, Palmeiras, Corinthians e se sagrou campeão naquele ano, ao menos uma paralisação que deu certo. Algo que quase não existia, né? Antes era só em jogo de Copa, mas por conta das circunstâncias tem sido algo cada vez mais comum. Outro assunto importante é a respeito do Sassá, onde nessa segunda-feira surgiu um monte de notícia falando que o jogador está processando o Cruzeiro, cobrando algo próximo de R$311 mil de direitos de imagem que a Raposa não pagou. É uma empresa que entrou junto com esse processo, que é no caso o representante do atleta, e assim, o juiz desse caso não aceitou, que queria o bloqueio dos R$13,4 milhões da venda do Orejuela, que o Cruzeiro terá até 15 dias para pagar ou entrar contra um processo, pelo menos assim, para adiar um pouco esse prazo de pagamento, que é sem dúvidas o que o Cruzeiro deve fazer, e até mesmo se for pagar o Sassá, deve agendar um novo programa para parcelar em muitos anos, porque sem dúvidas é um valor considerado alto para pagar de cara, né, com um jogador que nem está mais aqui. Bom, o Cruzeiro que devia antes R$200 mil, que esse caso é somente envolvido ainda em 2019, e a Raposa prometeu pagar entre maio e agosto de 2020 R$50 mil por mês. Acabou não acontecendo, o jogador agora cobra R$311 mil, que também se soma aos meses que ele passou aqui na toca da Raposa. Bom, lembrando que ele está emprestado ao Marítimo, lá de Portugal. Por lá já foram 7 jogos, não marcou nenhum gol. Ele ainda tem contrato com o Cruzeiro, que vai até dezembro de 2021. Mas pode ficar tranquilo que já vai acabar essa era do Sassá aqui no Cruzeiro, que no final das contas começou muito bem, mas assim, os últimos 2 anos e meio foi um completo desastre. Outro assunto importante é a respeito do apresentador Denilson, que falou a respeito do Cruzeiro no último programa do Jogo Aberto. Ele que avaliou sim a rodada do final de semana da Raposa, que perdeu para o rival América. Bom, até achei interessante porque deu uma análise muito verdadeira do Cruzeiro, que realmente precisa melhorar demais. Claramente nesse jogo contra o América deu para ver, né, quem vai disputar a Série A e quem vai disputar a Série B, infelizmente, porque esse jogo contra o América sempre era certeza de vitória, né, praticamente. Mas nos últimos anos esse papel virou demais, e ver o clube igual o América, que nunca gastou demais, sempre fez assim contratações dentro do seu plantel financeiro, não está passando perrengue igual o Cruzeiro está agora. Mas ele frisou ainda que, né, a temporada está somente começando, mas assim, tanto o Cruzeiro, o Botafogo e o Vasco vão sofrer muito na Série B. Bom, enfim, até disse a respeito desses 14 dias de paralisação, que vai ser bom para as 3 equipes poder treinar e melhorar, porque realmente está péssimo o futebol. Lembrando que o Botafogo e o Vasco se enfrentaram nesse último final de semana e terminou empatado em 1-1. E espero que o Cruzeiro possa retomar esse bom futebol, porque realmente estamos precisando. E nesse ano agora de 2021, o Cruzeiro simplesmente não pode mais errar. Ano passado até que tinha a chance, né? Se ficar na Série B, tá tranquilo. Mas esse ano agora o Cruzeiro realmente tem a obrigação de subir. Justamente uma das Série B mais difíceis da história, porque eu não sou torcedor que só acompanha a Série A ou só um campeonato. Sempre assisti várias competições, e eu diria que até mesmo a Série B do ano passado foi uma das mais fáceis que eu já vi, porque tinha muitas equipes ali que realmente você via que ia brigar por alguma coisa, mas eu só conseguiria ver, sei lá, a Chapecoense, o América e o Cruzeiro. Ficava ainda uma quarta vaga, né, sobrando, e no final das contas subiu a Chapecoense, o América, mas no final o Cuiabá e também o Juventude. Se for pegar em anos anteriores, até a média ali que eles subiram não ia ser suficiente para um G6 da competição, mas enfim. E vocês, o que acharam assim dessa declaração do Denilson? Eu vou deixar aqui também na descrição o link da matéria, né, que ele fala a respeito disso, a análise desse jogo do Cruzeiro. E caso vocês queiram também, só pesquisar lá no Google Denilson Cruzeiro, que você já vai achar também, beleza? O último assunto desse vídeo é sobre 2 jogadores que o Cruzeiro demonstrou interesse nos últimos meses, e será que ainda seria viável essas 2 contratações? Bom, o primeiro é do caso do meia Jean Carlos. Até o próprio presidente Sérgio Santos Rodrigues afirmou que o Cruzeiro já teve interesse. A última notícia que eu vi a respeito disso tem mais do que 1 mês e meio, ou seja, praticamente não existe negociação, né? Não estou falando que tem algo em aberto ou algo do tipo. O Cruzeiro ainda busca mais um meia, principalmente porque o Marcinho e o Claudinho estão muito na média, né? Nenhum se destaca demais, tem jogo que vai muito bem, aí eu penso, nossa, não precisa de contratar. Aí tem jogo que os dois vai mal e você fala, meu Deus do céu, tem que reforçar esse setor. E está nessa situação agora. Jean Carlos, que possui 29 anos,
Ano passado marcou 13 gols em 35 partidas pelo Náutico e foi um dos maiores destaques da equipe nos últimos anos. Tem contrato se encerrando apenas em dezembro desse ano e a expectativa é de que ele continue por lá. Somente se o Cruzeiro apresentar uma boa proposta, até porque o Náutico, né, vai disputar também a Série B, e não acho que eles vão liberar assim, de graça um competidor direto para o acesso para a Série A. O outro jogador é no caso do Everaldo, esse que está na lista de dispensa para o Corinthians, e assim, ponta que joga tanto na direita quanto na esquerda, eu acho que seria interessante demais para o Cruzeiro. Até teve interesse nele, se eu não me engano, no início de 2019, até fiz um vídeo aqui para o canal que chegou a ter muitas visualizações na época, que realmente pensei que ele iria para o Cruzeiro, mas no final das contas foi para o Corinthians. Ano passado marcou apenas 3 gols, não teve tanta sequência assim, em apenas 22 jogos, e nesse ano não faz mais parte dos planos do Wagner Mancini. Só para vocês terem uma ideia, o Corinthians colocou vários jogadores nessa barca, né, de dispensa, como por exemplo o goleiro Walter, o zagueiro Marlon, o Ederson e o Jonathan Cafu, esses 3 últimos que já saíram. O Ederson, que foi para o Fortaleza, o Jonathan Cafu e o Marlon, e também o Walter, que foram para o Cuiabá. E o Everaldo, que recebe algo próximo dos 200 mil por mês, sem dúvida, se o Cruzeiro oferecesse o teto, né, 150 mil, e o Corinthians pagando 50, tenho plena certeza que ele poderia aceitar. Até tem um outro jogador, que é no caso do André Luiz, que voltou recentemente lá do futebol da Coreia, e o Corinthians, não sei porque, não quer mais o jogador. Ele já marcou 3 gols na última temporada e voltou agora para o Corinthians, um jogador que possui 23 anos e está na lista de dispensa também para essa temporada. Que são 2 jogadores que eu acho que seria excelente para o Cruzeiro, que simplesmente assim, está contratando 4, 5 pontos para uma posição, aí vai pagar um salário, né, que está dentro do teto, beleza, vai pagar 80 mil para 4 jogadores, no final das contas isso dá mais do que 350 mil. Em vez de ir lá e contratar um ponta que você tem certeza que vai ser o titular, pagar, sei lá, 200, 250, porque realmente esse trem de ficar contratando um monte de atleta, já vimos que deu muito errado na última temporada. O exemplo disso foi na lateral esquerda, contratou o Giovani, João Lucas, voltou com o Patrick Bray, no final das contas tinha 3 jogadores que não estavam jogando e consumia mais do que, sei lá, 270 mil de salário. Quem ajudou isso foi ainda o Matheus Pereira, que no final das contas acabou sendo o titular. Não seria muito melhor desde o início da temporada já contratar, sei lá, pega aí um jogador mais experiente, paga 270 mil para ele e tem certeza que ele vai jogar muito bem na posição, porque ficar apostando em 3, 4 jogadores, que no final das contas, já sabe, né, não vai dar em nada. Mas enfim, bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!